Assim como religiões e sistemas metafísicos, Nietzsche reconhece que o sofrimento é inerente à existência humana. As tradições religiosas interpretam a dor como consequência do karma ou dos pecados, oferecendo formas de superação por meio da redenção ou práticas espirituais. Para Nietzsche, o sofrimento é inevitável, mas sua preocupação recai sobre como enfrentá-lo e transformá-lo. Enquanto religiões prometem conforto através da ideia de vida após a morte ou propósitos transcendentes, suas explicações frequentemente remetem a uma vontade divina, proporcionando consolo diante da dor. Ele, no entanto, critica essas abordagens, argumentando que são ilusões que afastam o indivíduo da realidade. Para ele, a dor não deve ser negada nem justificada com conceitos metafísicos. Sua crítica à religião e à metafísica investiga por que as pessoas acreditam em um mundo oculto, além do que percebem. Nietzsche se pergunta por que a mente humana se inclina a conceber uma realidade mais profunda do que aquela acessível aos sentidos. Em suas notas póstumas, ele aponta que essa busca por verdades ocultas frequentemente surge como fuga da vida real. As crenças fornecem sentido e conforto diante de dificuldades inexplicáveis ou inaceitáveis. Ele sugere que é o sofrimento que leva a tais convicções, um desejo profundo de que outro mundo exista. Imaginar uma realidade superior reflete, em essência, uma rejeição ao mundo terreno, marcado por dores. Em O Nascimento da Tragédia, Nietzsche examina a questão do sofrimento e como é possível valorizar a existência apesar dele. Os gregos, segundo ele, reconheciam os horrores da vida. O mito do rei Midas ilustra isso. Ao questionar o sábio Sileno sobre o melhor destino para o homem, recebe a resposta de que seria melhor nunca ter nascido e, em segundo lugar, morrer o quanto antes. Diante dessa realidade sombria, os gregos buscaram alívio na beleza dos mitos e deuses olímpicos. Para Nietzsche, a tragédia grega, especialmente em Sófocles e Eurípides, representa uma poderosa resposta ao sofrimento humano. Mais que um gênero dramático, é uma arte que confronta a dor, transformando-a em experiência estética e catártica. A fusão entre o apolíneo e o dionisíaco na tragédia demonstra como a arte ressignifica o sofrimento. Independentemente da cultura ou do contexto, a morte é uma certeza implacável que assombra a existência. O confronto com essa finitude gera um dilema profundo: como encarar o fim inevitável da vida enquanto se é movido pelo desejo de viver, expandir o eu e perseguir ambições que inevitavelmente colidem com essa verdade? Nietzsche investigou como as culturas lidam com esse terror fundamental, criando ilusões que suavizam a brutalidade da realidade. Ele argumentava que, para fugir desse medo, as sociedades constroem sistemas de crenças que embelezam ou ocultam as verdades incômodas da existência. O filósofo cunhou o termo fazedores de véus para criticar teólogos e metafísicos que, segundo ele, fabricaram essas ilusões. Para Nietzsche, a fusão do idealismo platônico com a moral judaico-cristã deu origem a uma religião que incorporou formas abstratas e imutáveis dentro de uma estrutura moral providencial. Ele descrevia o cristianismo como platonismo para o povo, ou seja, a adaptação dos ideais filosóficos de Platão para um público mais amplo através da fé religiosa. Esse sistema moral se tornou, segundo ele, a mais extravagante variação sobre a ética já concebida, transformando-se em uma doutrina que rejeitava a vida como ela é, negando a sensualidade e a beleza do mundo material. Para Nietzsche, a religião era uma manifestação disfarçada da vontade de aniquilar a própria existência, escondida sob valores morais e promessas de uma outra vida. Ele via a cultura ocidental de seu tempo mergulhada em uma crise profunda. O véu ilusório do cristianismo havia sido despedaçado sem possibilidade de restauração. Em outras palavras, o mundo moderno havia progressivamente abandonado a crença no Deus providencial da Bíblia, que antes mascarava a frieza e a indiferença do universo. Quando Nietzsche proclamou "Deus está morto", não falava de um evento literal, mas do colapso das crenças tradicionais. Ele usou a expressão "vazio de seu sangue sob nossas facas",
para ilustrar como as doutrinas religiosas foram dilaceradas a ponto de perderem sua força de consolo. O resultado foi um despertar brutal, a consciência de que o universo é indiferente ao sofrimento humano e que a luta pela vida não passa de um ciclo incessante onde a morte apenas abre caminho para novas formas de existência. O choque com a natureza, muitas vezes brutal, da existência humana gerou um sentimento de niilismo. Para Nietzsche, o niilismo é a percepção de que a vida carece de sentido ou propósito inerente e que os valores e crenças outrora guias da humanidade perderam sua validade. Isso desencadeia uma crise existencial, onde o indivíduo, sem referências, se vê diante do vazio e da aparente futilidade de seus anseios. No entanto, o verdadeiro desafio para Nietzsche era transcender esse niilismo. Ele não se limitou a diagnosticar o problema, mas buscou uma resposta para a questão essencial. Como afirmar e celebrar a vida apesar do sofrimento e da falta de sentido? Nietzsche argumentava que, ao invés de nos apegarmos a ilusões sobre uma verdade absoluta ou um mundo perfeito, deveríamos aceitar que nossa visão do real é sempre moldada por nossa perspectiva, ou seja, deveríamos abraçar a vida em toda a sua complexidade e dor. Ele incentivava os indivíduos a se tornarem afirmadores da existência, descobrindo valor e significado sem se refugiar em crenças ou doutrinas que negam a realidade. No Ano Novo, após superar uma de suas severas crises de saúde, escreveu: "Ainda estou vivo, ainda estou pensando. E qual foi o primeiro pensamento que tocou meu coração neste ano? Qual pensamento será para mim a razão, a garantia e a doçura da vida? De agora em diante, quero aprender cada vez mais a ver a beleza no necessário. Então, serei um daqueles que tornam as coisas belas." Nietzsche poderia ser visto como um pensador religioso e não meramente secular, por sua abordagem do sofrimento e da busca por sentido. Ele desenvolveu uma visão que pode ser interpretada como uma espécie de religião pessoal, onde a superação da dor e a criação de novos valores são centrais. De fato, sua obra Assim Falou Zaratustra é uma profunda busca espiritual que reinventa o sentido da existência diante do sofrimento, conferindo-lhe um tom quase religioso. No prólogo dessa obra, Nietzsche nos apresenta Zaratustra, um profeta de 30 anos que, descendo da montanha, compartilha suas ideias na praça do mercado. Ele proclama que o homem é uma passagem, significando que a humanidade deve transcender sua condição atual. Zaratustra encoraja as pessoas a aspirarem a outra margem e se tornarem o super-homem, uma figura ideal que ultrapassa os limites convencionais. Em outras palavras, a criatividade e a capacidade de gerar algo grandioso surgem da superação do sofrimento e da angústia. Para Zaratustra, o caos interior é indispensável para criar algo autêntico e sublime. Ele teme a chegada do último homem, uma figura que representa a decadência da humanidade. Em vez de gerar uma estrela dançante, esses homens preferem resignar-se a uma existência banal, sem grandes questionamentos sobre a vida, dissolvendo-se no rebanho e se apegando a pequenos prazeres diários, convencidos de terem descoberto a felicidade. Quando Zaratustra conclui seu primeiro sermão, a multidão, incapaz de compreender a profundidade de suas palavras, o interrompe gritando: "Dá-nos o último homem, Zaratustra, e te retribuiremos com o presente do super-homem." Diante dessa incompreensão, ele se entristece e percebe: eles não me entendem. Eu não sou a voz de seus pensamentos. Com isso, nota que o mundo ainda não está pronto para absorver suas ideias radicais sobre a afirmação da vida e superação pessoal. Décadas depois, Zaratustra retorna da montanha, inquieto com o destino de sua mensagem. Agora, ele ensina que acreditar em um mundo por trás do mundo ou em um Deus é um equívoco. Para ele, tudo na vida é fluxo e devir, o que significa que a realidade está em constante transformação. Ele insiste que a redenção só é possível ao abraçar a criatividade, inseparável do sofrimento. Para Zaratustra, aceitar a impermanência é essencial. Ele rejeita a noção de uma justiça universal ou um direito igual à felicidade, argumentando que essa moral alimenta o espírito de vingança.
A vida, por natureza, é injusta e só pode ser amada em sua totalidade, com todas as suas falhas e contradições. Zaratustra defende que a existência é impulsionada pela vontade de poder, uma força que se recria incessantemente. A verdadeira criatividade nasce da destruição de velhos sistemas e da aceitação de mudanças radicais. Certo dia, Zaratustra é tomado por uma profunda angústia, acompanhada de uma visão perturbadora. Enquanto caminha, percebe um anão sobre seus ombros, uma entidade que simboliza seu maior adversário. Ele discute com essa presença sombria até que, de súbito, confessa ao anão que teve um pensamento abominável, o mesmo que Nietzsche revelaria pela primeira vez em A Gaia Ciência. Esse pensamento é o do eterno retorno. Tudo o que já aconteceu voltará a acontecer, repetindo-se infinitamente. Para Zaratustra, essa ideia é aterrorizante, pois implica não apenas a repetição dos momentos felizes, mas também das dores e misérias da vida. No entanto, ele começa a perceber que somente ao aceitar plenamente essa ideia pode realmente afirmar a existência. No segundo livro, Zaratustra desenvolve o conceito de que a vontade é o que liberta o indivíduo, mas também reconhece uma contradição fundamental. A vontade não pode querer para trás. Ela deseja apenas o futuro, mas jamais poderá mudar o passado. Essa limitação é a raiz do ressentimento e do desejo de vingança. Para Zaratustra, a vingança não passa de um veneno da alma, um sintoma da incapacidade de aceitar o tempo. Assim, ele sugere que a verdadeira redenção não está em anular o passado, mas em transformá-lo dentro de si, recriando o presente como ele realmente é. Em outras palavras, para Zaratustra, a redenção envolve abraçar o passado em sua totalidade, incluindo seus momentos dolorosos e lamentáveis, como se fossem exatamente o que ele desejasse. Trata-se de uma afirmação radical da vida, que vai além de simplesmente reconciliar-se com os acontecimentos passados e transforma esses momentos em algo totalmente aceito e valorizado. No final do terceiro livro, Zaratustra chega a um ponto de virada importante. Após passar por diversas fases de desespero, ele se vê diante de uma questão crucial. Posso realmente amar a vida e aceitar a ideia de eternar-se em um ciclo sem fim? Essa dúvida o leva a confrontar uma realidade complexa. A vida não é feita apenas de momentos grandiosos, mas também de mediocridade. Ele deve decidir se consegue acolher tudo o que constitui a existência, incluindo o que considera negativo. Isso significa não só aceitar os momentos de beleza e sucesso, mas também os aspectos repulsivos, como o religioso, o moral e até o último homem. Zaratustra, então, se vê diante da necessidade de reconciliar sua visão de grandeza com a inevitável presença da mediocridade. Essa aceitação é crucial, pois o eterno retorno exige que ele abrace tudo o que foi, o que é e o que será, sem exceções. Só quando Zaratustra aceita e afirma a morte, ele pode realmente abraçar a vida em sua totalidade. A doutrina do eterno retorno de Nietzsche, com sua complexidade, exige uma reflexão profunda. Quando tentamos entender o significado dessa ideia nos dias de hoje, a principal questão que devemos nos fazer é: o que realmente implica afirmar que cada evento será repetido infinitamente? Para captar a profundidade do eterno retorno, é fundamental explorar as diferentes formas de interpretação dessa doutrina. Algumas correntes defendem que Nietzsche a tratou de maneira literal, com seus cadernos sugerindo que ele tentou validar logicamente esse conceito. Sob essa perspectiva, o eterno retorno se fundamenta numa visão do mundo onde as forças são finitas e o tempo é infinito, o que implica que todas as transformações possíveis devem inevitavelmente se repetir. Em outras palavras, se o tempo não tem fim e as forças são limitadas, cada evento se repetirá eternamente. No entanto, é essencial também considerar que Nietzsche pode ter utilizado o eterno retorno como uma ferramenta filosófica, em vez de uma declaração literal sobre o universo. Para ele, essa ideia não é apenas cósmica, mas um teste à nossa capacidade de afirmar a vida. O verdadeiro desafio dessa doutrina é nos questionarmos sobre nossa habilidade de abraçar a vida em sua totalidade,
incluindo os momentos mais dolorosos e injustos. Em outras palavras, o eterno retorno nos convida a viver cada instante como se quiséssemos que ele se repetisse para sempre. Há uma passagem importante no final do capítulo. Por que sou tão inteligente? Onde ele apresenta sua fórmula para a grandeza nos homens. Amor fati. Isso significa não desejar nada diferente nem para o passado, nem para o futuro, nem por toda a eternidade. Não apenas suportar o que é necessário, mas amá-lo. A filosofia de Nietzsche defende uma aceitação absoluta do destino, até em seus aspectos mais dolorosos. Ele propõe uma postura que exige dizer sim a tudo o que surge no caminho, inclusive aos eventos mais cruéis. No entanto, essa ideia, embora inspiradora, contém uma dimensão elitista que não pode ser ignorada. É fácil adotar essa visão quando se vive em um ambiente protegido, longe das durezas da vida. Para esses indivíduos, afirmar os momentos de felicidade, mesmo com o sofrimento, pode parecer uma atitude nobre e corajosa. Porém, essa abordagem se torna problemática quando aplicada de forma universal, sem considerar as profundas desigualdades nas experiências humanas. A afirmação incondicional da vida, apesar de sua força, exige uma sensibilidade que nos permita reconhecer que nem todos podem aceitar o destino com a mesma intensidade ou resiliência. É nesse ponto que o eterno retorno, conforme compreendido por Nietzsche, se revela em toda a sua profundidade e poder. E para terminar esse vídeo, concluo com a frase de Gordon Allport: "Nunca se esqueça que viver é sofrer, mas sobreviver é encontrar sentido para o sofrimento."